paz. Amém. Vamos estar meditando por um tempo sobre um texto que sempre eu achei interessante, né? E desafiador para mim, que é Mateus capítulo 6, verso 31 ao verso 34. Mateus capítulo 6, verso 31 ao 34. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Amém. Então, o verso que chama a atenção é o 34. Esse verso aqui sempre me intrigou. É um texto conhecido, né? Ele parece muito simples e, de fato, tem muitas coisas aqui que nós entendemos claramente, mas eu sempre fiquei cismado com esse versículo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Deixamos as coisas ao acaso, é o acaso que resolve as coisas? Intrigante esse texto. Mas, queridos, eu vou começar contando uma história, tem várias versões, eu vou contar a minha versão. Então, se alguém conhece, não fique chateado, que eu já assumo que talvez ela esteja diferente, né, de outras que vocês tenham ouvido. A história de um alpinista, né, que estava escalando uma montanha coberta de neve, né? E essa montanha também, além da neve, tinha nevoeiro, né? E ele caiu em um precipício, ele ficou pendurado em um galho de árvore, né? E já era noite, e ele então clamava a Deus para que Deus o salvasse. Então uma voz falou à sua mente, né? Pula, que serás salvo. Aí, seria a voz de Deus? Ou seria apenas o sussurro, né, de uma mente desesperada? Na dúvida, o alpinista decidiu continuar fazendo uso, né, dos seus conhecimentos, das suas habilidades. E durante toda aquela noite, ele ficou tentando alcançar algum ponto na montanha, né, onde ele pudesse se apoiar e pudesse ali chegar a um abrigo, né? E quando amanheceu, os socorristas o acharam morto, pendurado na árvore, a menos de 1 metro do chão. Então, queridos, nós vivemos num mundo difícil, perigoso, né? Doenças, desastres naturais, fome, violência, poluição, guerras, né? Tudo isso espalha medo, né? Espalha morte pelo mundo todo. Cobranças, pressões intensas, né? São constantes no cotidiano de cada um de nós, seja no trabalho, seja nos estudos, seja na família, nos relacionamentos que nós temos, né? Nós vivemos também numa sociedade materialista, né? E também injusta, porque nós, nessa sociedade, nós percebemos que o dinheiro é o Deus, né? Muitos têm pouco, e poucos têm muito. Muitos compram, essa aqui é até uma frase que eu achei interessante, eu incluí aqui nessa reflexão. Muitos compram o que não precisam, gastam o que não têm, só para impressionar quem não conhece. Muitos correm atrás das coisas materiais para tentar encher ou preencher, né, o vazio da alma, que é justamente aquele vazio existencial, né, que a falta de Deus deixa ali na vida de cada pessoa, né? Muitos correm atrás justamente dessas coisas materiais, sacrificam a família, sacrificam a própria saúde, justamente também para buscar algum tipo, né, de sucesso profissional.
No tempo que nós vivemos há muita confusão, há muita hostilidade, há muitos conflitos, há muitos relacionamentos desfeitos, há muitos excluídos, há muitos machucados, né? Há muitos que são prisioneiros do ressentimento e da amargura, não conseguem de forma alguma liberar perdão e acabam tendo que conviver diariamente no seu interior com o ódio e também de certa forma com aqueles que odeiam, né? Que lhe odeiam. Queridos, no mundo em que nós vivemos, há muitas pessoas aflitas, há muitas pessoas deprimidas, há muitas pessoas infelizes, há muitas pessoas doentes, né? Por causa de tudo isso que nós acabamos de descrever. Há muitas pessoas preocupadas com as necessidades materiais, às vezes não são exatamente estas do texto, né? Mas outras que até surgem no momento, né? No cenário em que nós vivemos. Há muitas pessoas tão preocupadas com essas necessidades e com o amanhã, que deixam de viver o hoje. E no mundo em que vivemos, há o Evangelho, há a igreja, há o cristão, que é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Não podemos nos esquecer disso também. Queridos, lendo esse texto, né, cabe ressaltar, né, às vezes numa primeira lida a gente pode pensar diferente, mas cabe ressaltar que a Bíblia acha importante, sim, a gente pensar no amanhã, né? Às vezes o texto pode nos dar isoladamente uma impressão, né? A Bíblia mostra que é bom você fazer planos, é bom você pensar em provisionamento para o futuro, né? Tem até de vários textos, destaquei um lá que é Provérbios 21:5, quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Um exemplo, por exemplo, né, que nós temos aqui no texto bíblico, né? E quando Jesus está dizendo, não fiquem inquietos em relação às necessidades materiais e ao amanhã, ele na verdade está apontando para algo que é muito melhor do que viver ansioso. Ele está apontando para algo muito importante que às vezes nós não percebemos nesse texto que nós lemos, que é confiar na providência de Deus. Amém. Às vezes lemos esse texto e não percebemos isso, né? Mas eu, assim, na leitura, no estudo que eu fiz, acredito que seja justamente a chave desse texto, para a gente entender esse texto. A providência divina é algo que nós às vezes não desenvolvemos muito, não pensamos muito sobre isso, mas é algo importante, queridos. De uma maneira resumida, é através justamente dessa providência que Deus cuida, governa, sustenta toda a criação para cumprir a sua vontade, para a sua glória e para o bem da criação, né? Isso é importantíssimo. É pela providência que Deus tem controle absoluto de tudo o que acontece. Por exemplo, Ele providenciou a salvação através de Jesus. Ele providenciou o Espírito Santo para a nossa capacitação e santificação. E pela providência divina, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, verso 28. Então, esses aspectos são importantes justamente para a gente pensar sobre dois pontos. Primeiro, pensar um pouco sobre essa questão da preocupação que o texto fala, né? Essa preocupação extrema ou ansiedade, né? Como aparece em algumas traduções, né? Estarem ansiosos, né? E vamos depois falar um pouco sobre o assunto que é relacionado justamente com tratar essa questão na vida de cada um de nós, né? O primeiro aspecto, que é a ansiedade, é sem dúvida um dos grandes males, né, da sociedade em que nós vivemos, né? A preocupação excessiva em relação ao cotidiano, né? O medo extremo que nós sentimos em relação ao futuro, né? A visão muitas vezes distorcida da realidade, né? Alimentando ali os pensamentos negativos
na nossa mente, né? Tudo isso acaba nos impedindo de viver o hoje, viver o agora, né? Nós estamos tão ocupados, por isso preocupação, né? Nossa mente está tão preocupada que sobra muito pouco, né, para nós vivermos o dia de vida que o Senhor concede a cada um de nós, né? É evidente que você ter um pouco de né, você ficar às vezes nervoso com alguma coisa, apreensivo com alguma coisa, né? Uma prova que você vai fazer, uma reunião que você vai participar, isso é normal, é comum de acontecer, né? Você ter essa situação, né? Inclusive, nessas condições nos ajuda, nós ficamos até mais espertos e atentos, né, ao que está acontecendo. É importante, portanto, de certa forma, você ter um pouco de ansiedade, né? É natural você ter isso, né? Mas o problema é quando você vive ansioso. É isso que o texto está chamando a atenção, quando você vive ansioso, a sua vida toda, né, o seu dia todo, ele é tomado pela ansiedade. Até mesmo você não consegue dormir direito porque você está ansioso, está preocupado com alguma coisa, né, que está ali na sua vida, que está te incomodando a sua família, né? E quando você passa a viver, né, dessa maneira, você está realmente tendo ali uma situação perigosa, uma situação delicada, que pode inclusive evoluir para uma doença, né? Pode evoluir para uma doença, um transtorno, você pode ter aqui, né? Dito isso, é importante a gente situar o texto. Quando Jesus fala nesse texto dessa ansiedade, dessa preocupação extrema, ele não está tratando justamente ou se referindo a uma doença que já está estabelecida, né, conforme os padrões da psicologia atual, né? Mas ele está se referindo a essa inquietação que toma conta das pessoas, né? E naquela época a inquietação era em relação àquelas pessoas que estavam ouvindo no Sermão da Montanha, né? E ali havia uma grande preocupação com o quê? Com as coisas básicas, o comer, o beber, o vestir. Era isso que estava preocupando, isso que estava ocupando a mente das pessoas. E não é isso que Jesus trata, é disso que ele está se referindo justamente nesse texto, né? Ele diz para que as pessoas não fiquem inquietas em relação a isso, né? Mas, queridos, aqui eu vou até falar uma coisa, mas o mestre está sentado ali, né? Conhece muito mais do que eu, né? Mas estudando o texto, a gente percebe que essa palavra aqui, traduzida como inquietez, né, ou andeis ansiosos, ele se refere justamente a uma reação natural das pessoas, no caso em relação à pobreza, à fome, né, e outros problemas que as pessoas enfrentavam no seu dia a dia e que acabavam preocupando também essa pessoa em relação ao futuro. Isso é importante observar, por quê, queridos? É normal e é até apropriado nós nos preocuparmos com as necessidades materiais, né? Nos preocuparmos com o bem-estar, não somente nosso, mas das pessoas que nós amamos. Isso é perfeitamente normal, né? Portanto, quando Jesus fala, não vos inquieteis, não andeis ansiosos, ele não está falando disso, mas ele está falando justamente dessa preocupação excessiva em relação às necessidades materiais e ao amanhã, porque isso tira a alegria de viver o dia, o seu dia, né? Aquele dia que Deus está dando para você. Por isso, em Mateus, no capítulo 6, aí no verso 32, da primeira parte, ele diz assim: porque é os gentios que procuram todas essas coisas. Então, aqui tem um detalhe muito importante, tem um elo muito importante aqui, queridos, que Jesus está falando, né? Ele diz que essa preocupação excessiva é algo típico daqueles que não creem, daqueles que não conhecem a Deus. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. Ele diz em uma outra tradução, né? Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Ou seja, a incredulidade em última instância, a causa desse tipo de preocupação que toma conta da vida das pessoas, né? O vazio, como nós citamos, né? A falta de Deus
no coração. E nós temos que estar voltando justamente às raízes da palavra de Deus, porque muitas vezes ficamos buscando explicações complexas ali, né? E sendo que no fundo, aquilo que é a instância última, aquilo que é a base, é justamente a incredulidade, né? A incredulidade nos deixa expostos, né, a esse tipo de preocupação extrema em relação às coisas que são coisas importantes, queridos. A ansiedade, justamente, ela surge quando nós deixamos de crer que Deus está no controle de tudo. Nós desprezamos a providência divina. Nós ficamos ansiosos, por exemplo, quando nós duvidamos da bondade, da sabedoria, da capacidade de Deus de cuidar das nossas vidas. E nós ficamos ansiosos quando nós achamos que nós mesmos temos então que tomar as rédeas da nossa vida, nós mesmos temos que buscar a solução, né? Muitas vezes nós até usamos uma frase, aqui não quero criticar ninguém, mas apenas chamar a atenção, né? Nós fizemos a nossa parte, agora Deus vai fazer a dele. Não, Deus, a providência divina, Ele cuida de tudo, inclusive da parte que você pensa que está fazendo. Então nós não temos essa de achar que tem uma parte que a gente faz e o resto Deus faz. Não, a providência divina, Deus governa tudo, Ele é o Senhor de tudo, Ele tem o controle de todas as coisas, e todas as coisas caminham conforme a sua vontade, para a sua glória e para o bem da criação, em especial dos filhos, né? Dos seus filhos chamados em Jesus Cristo, né? Queridos, se a gente pensar bem, e é isso que o texto fala, né? A ansiedade, ela é inútil. Ela é inútil. Embora ela aconteça, a gente reconheça que faz parte da nossa natureza humana, tem até muitas vezes a sua utilidade, quando nós citamos, mas no fundo ela é inútil. E é isso que Jesus está dizendo aqui, numa outra tradução, no versículo 27, ele diz assim: nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Está ali no verso 27, né? Qual de vós, nessa tradução, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao pulso da sua vida? Então o Senhor aqui ele chama a atenção para isso, né? Como a ansiedade é inútil. Por quê? Porque as pessoas ficam tão preocupadas com as necessidades materiais e com o amanhã, que se esquecem, né? Que são poucos os dias da nossa vida. Nós não somos eternos, né? As horas estão passando, os minutos estão passando, e cada um que passou, ele não volta mais, né? Então, é isso que o Senhor está chamando a atenção nesse texto aqui. Concentrar-se demais nas preocupações, por mais importantes, relevantes que sejam, concentrar-se demais nessas situações, não é ter um coração sábio, segundo a Bíblia. Basta você ler lá o Salmo 90, né? O verso 12, né? Você vai ver, não é sábio você concentrar-se assim nas preocupações, né? Por quê? Porque isso não vai prolongar os dias da vida de ninguém, nem mesmo um segundo a mais. Porque quem tem determinados os dias da vida de cada um é Deus. Meu irmão, minha irmã, se a gente pensar bem, poucas coisas encurtam a vida mais do que a ansiedade. A ansiedade encurta a nossa vida. Você ficar preocupado com as coisas, você se esquecer da providência divina, você se esquecer do Deus que tem todas as coisas nas suas mãos, isso encurta a nossa vida. Nós pensamos, né, além de nós não podemos incompridar a vida, né, ela acaba sendo encurtada pela ansiedade. Queridos, tem aqui um dado interessante, um dado estatístico, né? Falando justamente que a ansiedade é tão prejudicial, né? Porque ela faz a pessoa sofrer com problemas que na maioria das vezes não vão nem ocorrer. Olha que dado estatístico interessante. Diz assim que, né, uma pesquisa aqui, que 70% dos assuntos que deixam as pessoas
muito preocupadas, nunca se concretizam. E diz mais ainda, né? Diz que não está incluindo aqui, né? Muitas vezes as preocupações com coisas de menos importância. E que pelo processo de ansiedade que nós estamos vivendo, nós ficamos muito preocupados, aquilo toma o nosso tempo, e às vezes é uma coisa irrelevante até mesmo na nossa vida. Meus irmãos, dito tudo isso, é evidente que a ansiedade, essa preocupação externa nos desgasta, né? É evidente, o que nós estamos comentando aqui. Ela suga a nossa energia, né? Ela vai nos consumindo de tal maneira que quando nós realmente nos deparamos com um fato real, uma situação real que nós temos que lidar, nós já estamos tão abatidos, né? Nós já estamos tão desanimados, nós já estamos tão derrubados, né? Que aí nós somos engolidos por esse problema que se apresenta como uma realidade para cada um de nós. E por fim, em relação à ansiedade, é uma ilusão, né? É uma ilusão por quê, queridos? Porque nós achamos que podemos assumir o controle da situação, e nós achamos que podemos assumir o controle da nossa própria vida, mas nós acabamos percebendo que isso não acontece. Nós acabamos percebendo justamente que nada disso que nós pensamos deu certo. E o que acontece? Nós ficamos então cada vez mais inquietos, cada vez mais perturbados e cada vez mais sem paz. Em suma, meus irmãos, a ansiedade não é essa preocupação extrema que nós temos com as coisas, né? Nós nutrimos no presente, ela é inútil, prejudicial, desgastante, ilusória, ela não nos prepara para o futuro, para lidar realmente com problemas reais. Ao contrário, ela asfixia a nossa alma, enfraquece a nossa fé, tira o nosso foco de Deus e nos coloca para baixo, e nos coloca às portas mesmo de uma doença, né, de uma enfermidade, que depois tem que ser tratado de uma outra maneira. E diante de tudo isso que nós comentamos, a verdade é que nós só temos duas opções. Ou nós somos estrangulados por esta ansiedade, ou nós confiamos na providência divina. E por que eu usei essa expressão estrangulado? Um comentarista desse texto, né, que eu li, ele disse que a palavra ansiedade, ela está relacionada com estrangulamento. Olha que interessante, né? Relacionada com estrangulamento, ou seja, essa é a sensação de quem vive ansioso, como se estivesse sendo estrangulado. Por isso que a gente percebe, né, vocês lendo algum material sobre isso, você vai ver que as pessoas que estão tomadas pela ansiedade, elas têm tormento mental, têm distúrbio emocional, e também isso reflete no físico, né, no aspecto físico, né, um desconforto físico. Meu irmão, minha irmã, mas e aí? Falamos de ansiedade, falamos dos problemas, das dificuldades, né? E aí? Vamos pensar um pouco. Deus está sentado no seu trono de glória. Deus é quem governa o universo. Deus é quem governa as nossas vidas. Aleluia. Deus vê tudo, sabe tudo, pode tudo. Será que Ele não pode nos mostrar o caminho que nós devemos seguir para não cair e afundar na ansiedade? Será que Ele não pode? Lógico que pode. E Ele nos mostra. Meu irmão, esse caminho começa com o entendimento de que Deus é maior do que qualquer problema. Esse entendimento, ele já é o ponto de partida. Ou seja, as nossas vidas não estão vagando pelo universo, jogadas de um lado para o outro, em função das circunstâncias. Na verdade, as nossas vidas estão nas mãos do Todo-Poderoso. Eita glória! A sua vida, a minha, Deus é maravilhoso. Elas estão
nas mãos do Todo-Poderoso. É isso que a palavra de Deus nos assegura. Em Mateus, no capítulo 6, eu não li o texto, mas se você ler, ele é conhecido, de 25 a 30, você vai ver que Jesus fala ali justamente da providência divina. Deus cuida das aves do céu, dos lírios do campo, e ele comenta isso justamente para dizer do grande cuidado que ele tem para com as pessoas. Se você ler ali o capítulo 6 aí de Mateus, agora o versículo 32, a segunda parte, ele fala assim: vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Queridos, Deus nos criou. Como que nós podemos imaginar que Ele não sabe qual é a nossa necessidade? Ele sabe necessidades que nós nem sabemos. É verdade. Nós nem tomamos consciência delas, mas Deus sabe. Meu irmão, minha irmã, Jesus disse que o Pai Celeste, Ele não fica indiferente diante das necessidades das pessoas, porque Ele sabe exatamente que elas precisam disso. Elas precisam de comer, beber, vestir, e também tem outras necessidades do nosso tempo, e Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Ele sabe disso. Meu irmão, minha irmã, é por isso que Jesus diz: não vos inquieteis, não fiqueis ansiosos, porque se cremos que Deus é maior do que todos os problemas, se cremos que Ele está no controle de tudo, se cremos que Ele nos ama, não há por que vivermos tão ansiosos pelas coisas dessa vida. Sim, Deus. Em vez disso, o texto nos orienta, em vez disso, nós temos que absorver e praticar as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus no verso 33 são claras: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês necessitam vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus está estabelecendo aqui uma escala de valores que é importante que a cada um de nós tome conhecimento e obedeça, se não queremos cair, não quisermos cair e afundar na ansiedade. E essa escala de valores começa justamente pelo entendimento de que a vida, isso está no texto, né, vale mais do que a comida. O corpo vale mais que o vestuário. E acima de todas essas coisas terrenas, o mais importante é estar em comunhão com Deus e no serviço do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quem dá a Deus a posição central, principal, abre o coração, abre a mente, coloca tudo debaixo ali das poderosas mãos do Senhor, quem faz isso, a Bíblia diz que vai desfrutar do cuidado do Onipotente. Glória a Deus. Ele será abençoado. Eu não vou ler esse texto, mas recomendo que você leia Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 ao 24. Depois você vai ver que você vai ser abençoado, não somente no seu trabalho, mas em tudo mais na sua vida. Deuteronômio 28, do 1 ao 24. E o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Eu creio. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, falei de Paulo, e Paulo trata desse assunto. Depois você pode ler lá Filipenses capítulo 4, ele trata detalhadamente desse texto. Destaquei aqui alguns versos, o verso 6 do capítulo 4 de Filipenses. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Muitas vezes nós oramos a Deus, mas não oramos com o coração agradecido. Parece que Ele não nos deu nada. Nós estamos pedindo, nos dê alguma coisa. Mas Ele já nos deu tantas coisas, a começar pela vida. Graças a Deus. Então, quando você orar, pedindo alguma coisa, ore com o coração agradecido. Não da boca para fora,
mas de fora realmente, de dentro realmente, né? Para fora, que aquilo que você falar, aquilo que você orar, seja expressão daquilo que realmente está na sua mente e no seu coração, né? Paulo, ele diz mais, ele fala assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, porque a luta contra a ansiedade também acontece no campo da nossa mente. Se nós enchermos a nossa mente com coisas ruins, como que nós vamos poder escapar, né, de nos tornarmos pessoas ansiosas e pessoas que estão desprezando a Deus e a sua providência? Por outro lado, se nós enchermos realmente as nossas mentes com tudo o que é bom aos olhos de Deus, não vai haver lugar para preocupações excessivas. Muito pelo contrário, nós vamos confiar no Deus da providência. Meu irmão, minha irmã, Paulo diz ainda mais: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. A vitória contra as preocupações, a ansiedade, ela não depende apenas do conhecimento. Não adianta a gente só conhecer, só ouvir e só entender. É isso que Paulo está dizendo aqui. O conhecimento ele é insuficiente, mas é justamente a prática, né, que dá sentido ao conhecimento. O conhecimento sem a prática de nada adianta. Nada adianta você conhecer tantas coisas da Bíblia, tantas coisas sobre o Senhor, se você não coloca em prática. A obediência na Bíblia é fundamental. É fundamental. Você pega do Antigo Testamento ao Novo Testamento, essa é uma palavra fundamental. E nós temos sido obedientes, queridos. Nós temos sido obedientes. Na hora que nós temos que fazer as nossas escolhas, conhecendo a palavra de Deus, nós temos escolhido o certo. E o certo sempre é conforme a palavra de Deus. Não tem discussão. Meu irmão, minha irmã, Paulo, finalmente, ele conclui dessa maneira esse texto do capítulo 4, né, de Filipenses. Ele diz assim no versículo 9, a segunda parte: e o Deus que nos dá a paz estará com você. Viu? Ele não vai direto nesse ponto de cara. Não, tem ali uma sequência, né? Tem um caminho, né? E a palavra de Deus nos orienta claramente qual é o caminho. Mas no final, ele diz justamente isso, né? No final, ele escreve justamente isso: o Deus que nos dá a paz, ou Deus da paz, estará com vocês. Meu irmão, quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós alimentamos nossa mente com pensamentos que vêm do alto, quando nós praticamos o que nós aprendemos nas Escrituras, então não tem lugar para ansiedade, não tem lugar para preocupações como essa. Ela cessa, porque o próprio Deus que nos dá a paz caminha conosco e nos conduz em triunfo. Amém. É isso que a palavra de Deus nos orienta. E o mundo, meus irmãos, não conhece e nem pode nos dar essa paz. Nenhum tratamento médico vai fazer isso. Meu irmão, minha irmã, essa paz vem somente de Deus. É refrigério da alma, é oásis interior. Essa é a paz entre o cristão e Deus. É a paz de Deus dentro do cristão. É a paz que excede todo o entendimento. A paz que guarda o coração e a mente dos que estão unidos com Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 7. Concluindo, queridos, a nossa reflexão. A ansiedade, né, ou essa preocupação excessiva com as coisas é um dos grandes males da nossa sociedade atual, né? Ter um pouco de ansiedade, como nós falamos,
é até natural, ajuda nós identificarmos e lidarmos com algumas situações perigosas, mas viver sempre ansioso é um problema sério, pode se tornar uma doença, e aí vai ser tratada como tal. Meu irmão, a preocupação excessiva com as coisas, ao invés de encomendar a vida, a encurta. Por isso, em vez de querer controlar aquilo que é incontrolável, nós temos antes de nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Aleluia. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Irmão e irmã, é importante sim se preparar para o futuro, mas nós não devemos temê-lo nem nos inquietar diante dele. Temos que confiar em Deus antes de tudo. Temos de buscar o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade em primeiro lugar. As outras coisas serão acrescentadas. Seremos abençoados em tudo o que fizermos, porque assim está escrito na palavra de Deus. Por isso, meu irmão e irmã, se você está clamando pelo socorro de Deus, como aquele alpinista da primeira história, que caiu em um precipício e ficou aguardando lá, ou agarrado em um galho de árvore, ouça a voz que hoje fala não à sua mente, mas ao seu coração. Amém. E essa voz está dizendo: pula, que você será salvo. E meu irmão, pule. Pule. Temos de prestar muita atenção no que Deus está fazendo agora. E não nos preocuparmos excessivamente quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Pois quando nos depararmos amanhã com uma situação difícil, podemos estar certos, você e eu, de que Deus estará lá. Eu creio. Aleluia. Amém.